saber quais são todos os componentes eletrônicos que um iniciante em Arduino precisa dominar? Quer receber isso de forma estruturada, passo a passo, componente por componente, em ordem do mais fácil para o mais difícil? É isso que você vai receber no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira da computação, trabalho com desenvolvimento de hardware e eu sou apaixonada por Arduino. Se você está começando agora, se você gosta de Arduino ou está pensando em desenvolver os seus primeiros projetos, eu tenho sempre excelentes dicas para te passar e excelentes projetos para desenvolver junto com você. Aqui nesse canal temos um compilado, várias videoaulas e vários projetos que eu já desenvolvi, compartilhei código, compartilhei esquemático para vocês. E hoje é um vídeo especial para os meus iniciantes, ou os meus iniciantes Premium Plus. Na verdade, você vai descobrir isso no vídeo de hoje, porque eu vou passar uma lista de componentes eletrônicos que eu acredito que você precise dominar sendo iniciante em Arduino, e quanto mais componentes você já riscar aí da sua lista, porque você já sabe, vai marcando, porque quanto mais componentes você vai ser classificado como iniciante Premium Plus. A partir de 8 componentes para cima você já é iniciante Premium Plus, então no final eu vou passar 2 componentes que vão te desafiar com certeza a desenvolver projetos um pouquinho mais elaborados. Eu separei aqui, ó, vou te mostrar. Trouxe tudo minhas caixas aqui, ó, de componentes. Eu vou abrir essas caixas aqui e eu vou pegando aqui os componentes para te mostrar quais os componentes que você precisa dominar. Vamos começar. Vou supor que de fato você está começando no Arduino agora. O que você precisa aprender? Precisa sair comprando um monte de kit? Calma, ainda não. Você precisa disso aqui. Isso aqui são LEDs. Esse é literalmente o primeiro componente eletrônico que você precisa dominar no Arduino. Com os LEDs você vai aprender primeiro a acender e apagar um LED, depois a como fazer um fade, ou seja, ir aumentando gradualmente a quantidade de energia no LED e depois diminuindo gradualmente. Você pode testar também fazer um pisca-pisca, sabe? E até piscar em diferentes ritmos se você quiser. Para finalizar essa etapa do LED convencional, você precisa dominar esse carinha aqui, o LED de 4 pernas. Esse LED aqui, ele é um LED RGB, por isso que ele tem 4 terminais. RGB significa a nomenclatura para as cores vermelho, azul e verde em inglês, então red, green e blue. Vocês estão vendo que ele tem um terminal que ele é maior do que os outros, tá vendo? Esse daqui vai ser o terminal comum. Um LED, ele é um diodo emissor de luz e ele precisa que um dos terminais fique no positivo e o outro no negativo. Esse terminal comum aqui, ele vai ser o terminal comum entre os LEDs. Então, ou ele vai ser negativo e as cores serão positivas, ou ele vai ser positivo e as cores serão negativas. Existem vários modelos, então provavelmente você vai ter que fazer alguns testes antes de começar a manipular o seu LED por aí. E aí a mesma coisa, começa a misturar as cores, acende, pisca, faz fade para mudar as cores. Eu sei que trabalhar com um componente eletrônico tão simples no início vai chatear muitos estudantes, e colocar isso como primeiro da lista, muitos vão falar assim, nossa, que besteira, porque entendem que é um componente eletrônico muito básico. Só que vai por mim, você passando por todos esses projetos que eu tô te listando aqui, você vai aprender e dominar muito sobre a programação de Arduino e já vai começar a dominar muito sobre as portas de entrada e saída. Começar a entender o que é uma porta digital, o que é uma porta analógica. Vai pesquisando cada um desses projetos, como fazer um pisca LED, como acender um LED, como fazer um fade no LED. Pesquise e faça cada um desses projetos, porque você vai aprender muito nesse processo. Não subestime. Antes de passar para os próximos componentes, tem um LED que ele é muito especial e ele vai ser muito diferente dos LEDs anteriores, que é esse LED aqui, o LED RGB endereçável. Esse tipo de LED normalmente vai vir em fita, então você já vai começar a aprender a manipular fitas de LED, e para trabalhar com esses aqui, você não vai mais fazer aquela mesma programação convencional que você fez até agora. Agora você vai começar a utilizar bibliotecas. E eu realmente acho que começar a manipular bibliotecas com esse tipo de componente aqui vai ser a melhor forma de você entender como uma biblioteca funciona e vai te dá muito poder para desenvolver projetos bem interessantes com esse LED aqui. Vou te mostrar que não é coisa básica não. Você tá vendo aqui no meu cenário, ó? Esse projeto aqui, ele foi feito literalmente com um ESP e uma fita de LED. Só isso. Daria para fazer com Arduino também, não precisaria ser com ESP, porque aqui eu queria fazer algumas comunicações. Então, só trabalhando com esse tipo de LED, aprendendo a manipular bibliotecas e aprendendo a manipular a biblioteca de RGB endereçável, inclusive projetos que podem virar produto, tá? Porque esse quadrinho pixel aqui, ele é caro.
cara de produto. Ninguém disse que isso aqui é um projeto. Muita gente entra na minha live e pergunta onde é que eu comprei. Então tá vendo que essa lista tá muito boa, né? Só que a gente vai sair dos LEDs agora, você vai começar a entender sobre outros componentes eletrônicos, você vai entender que você só tá começando. Próximo componente eletrônico, eu vou te indicar o buzzer. E agora você vai acabar tendo muito mais facilidade do que com os LEDs, porque você já entende o que é uma porta analógica, o que é uma porta digital, mas agora você vai começar a entender como transformar energia elétrica em som. E aí você vai entender que existem dois tipos de buzzers diferentes, o buzzer passivo e o buzzer ativo. Sim, é exatamente essa nomenclatura. Vai entender o porquê. O que acontece é que cada um desses buzzers vai receber o código e a energia de uma maneira diferente. Você vai ter que descobrir isso e vai ter que começar a programar suas primeiras músicas. A partir daí, meus amigos, dá pra o quê? Dá pra tocar Freddie Mercury com buzzer em 8 bits, fazer a Marcha Imperial, tocar todas as músicas dos videogames antigos, Mario, Zelda, tudo. Tem muita música já pré-programada na internet. Você pode se desafiar também a programar a sua própria música, mas entender como o buzzer funciona e conseguir pegar músicas para você colocar nele já vai ser uma etapa maravilhosa e vai te dar muito poder aí para desenvolver próximos projetos. Porque esse carinha aqui, bem colocado em um projeto, sempre surpreende. Manteiguinha. Eu já falei de muitos atuadores, LEDs, buzzers, LEDs RGB endereçáveis, todos esses são atuadores porque é algo que eu tenho no código e eu preciso acionar algo no mundo real, né? Eu tô passando a energia para as portas, mas agora vamos falar do contrário, vamos falar dos sensores. Receber um estímulo externo e conseguir tratar essa informação. Quais são os sensores que você precisa dominar em ordem cronológica? Começando pelo mais simples, o botão. Existem vários modelinhos diferentes de botões, todos eles vão funcionar da mesma forma, e o botão basicamente vai interromper o fluxo da corrente elétrica, vai interromper a energia e por conta disso você consegue, por meio de uma das portas do Arduino, receber essa informação de que a energia foi cortada e tomar uma ação a partir disso. Eu recomendo você começar a explorar os sensores e principalmente o botão depois dos LEDs e depois do buzzer, porque aqueles códigos que você já fez anteriormente, agora você consegue trazer uma interação a mais, né? Então, antes você tinha programado sua música, agora você pode pedir para que seja tocada a música toda vez que o usuário clicar no botão. Ou seja, ele pediu que a música fosse tocada. Os sensores, eles são meio chatinhos de aprender se você aprende eles primeiro, porque não faz muito sentido, né? Ele só vai receber uma informação, o que você vai fazer com essa informação? Você precisa entender o que você vai fazer com isso. Por isso que é melhor deixar eles um pouquinho para depois. Próximo sensor vai ser o potenciômetro, tá vendo? Com esse carinha aqui você consegue começar a dimensionar alguma coisa, não é só ligar ou desligar. Você consegue dosar o quanto de energia ou dosar a quantidade de dados, dosar o volume. Você vai dosar coisas no seu sistema. E isso aqui é muito interessante, é muito utilizado em vários projetos. Quando eu tô passando essa lista de componentes eletrônicos básicos para vocês, entenda que esses componentes aqui, eles são básicos justamente porque eles são usados em vários projetos. É claro que existe uma certa simplicidade em utilizar esse tipo de componente, comparado com um componente que vai ter um módulo super específico, uma biblioteca super complexa, um cálculo elaborado para conseguir extrair o dado. Mas isso aqui não é básico só porque é simples, é básico porque é muito utilizado. Então presta atenção nos próximos itens, porque eu tenho certeza que você vai continuar recebendo dicas ótimas de como elaborar os seus projetos e fazer projetos cada vez mais profissionais. Agora eu vou te apresentar o sensor IR. E agora você já não está mais trabalhando com componentes eletrônicos sozinhos e vai começar a trabalhar com módulos. O sensor IR, ele é um sensor infravermelho. Tá vendo que ele tem dois LEDs engraçados aqui, um LED transparente e um LED preto? Na verdade, esse daqui, ele é um emissor infravermelho. Então é uma luz infravermelha que é jogada, acionada aqui por esse LED transparente. A gente não consegue visualizar, tá? Essa luz ao olho humano, mas se você colocar a lente do seu celular, você provavelmente vai conseguir ver esse LED sendo acionado. Essa luz, quando ela bate um objeto, ela reflete e ela consegue ser captada pelo receptor. Utilizando esse carinha aqui junto com uma biblioteca ou fazendo o cálculo na unha, se você quiser, você consegue descobrir a distância que esse sensor aqui está de algum objeto. Aí os projetos começam a ficar bem poderosos, porque o sistema, por exemplo, da detecção de ré de um carro funciona muito parecido com isso aqui. Você consegue começar a fazer esses projetinhos para começar a observar o que acontece no mundo real e tentar replicar da sua forma com o Arduino. Nesse processo você vai aprender muito como alguns produtos de fato funcionam, tá? Se você tá bem
interessado em entender como que um projeto de Arduino sai do básico e se torna um produto de fato, existem vários caminhos, mas o que acontece no mundo industrial, e agora eu tô te dando uma informação como engenheira mesmo, é que a gente pega, depois de desenvolver um projeto, todos os componentes principais, inclusive os componentes principais e mais utilizados da placa Arduino mesmo, e faz um projeto chamado projeto embarcado, uma placa de circuito impresso. É possível sim transformar um projeto que ele é um protótipo em um produto comercial. Para te mostrar um pouco como eu faço isso, deixa eu te apresentar o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é a ferramenta que eu utilizo para transformar as minhas ideias em produtos profissionais, que é o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos e é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver os meus produtos. Nessa ferramenta você consegue desenhar o esquemático, construir a sua board e ainda depois compartilhar com toda a sua equipe de trabalho, tornando todo o processo de desenvolvimento do seu hardware algo verdadeiramente colaborativo. O Altium Develop é uma ferramenta muito utilizada no mercado de trabalho e você tem acesso a 30 dias gratuitamente a essa ferramenta utilizando o link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Mas lembre-se que se você for estudante, o Altium sempre oferece planos estendidos dessa licença gratuita para estudantes. Então verifica aqui embaixo quantos meses você tem disponíveis de Altium para utilizar de forma gratuita sendo estudante também. Eu utilizo muito essa ferramenta, é uma ferramenta profissional. Passando para o próximo sensor, já que a gente está falando de projetos que podem virar produtos, olha só esse daqui que legal. Esse daqui é um sensor de umidade do solo e você não pode ficar sem compreender o funcionamento dele, sem utilizar ele pelo menos uma vez. Ele é próprio para fazer plantinhas inteligentes. Você vai espetar essa parte aqui na terra e esse daqui é o módulozinho eletrônico que você vai conseguir pegar as informações lá no seu Arduino. Com esse carinha aqui você vai entender muito como que um sensor funciona e também vai entender como captar informações mais práticas, né, no dia a dia. É uma umidade que está no solo, como que isso faz para se transformar em energia elétrica, para de fato eu conseguir trabalhar com essa informação e o que eu vou fazer com essa informação quando eu receber ela. Aqui você vai começar a trabalhar muito com condicionais e tenho certeza que fazer um projeto de plantinha inteligente aí, nem que ela fique pequenininha na sua mesa, nem que seja só para você parar de matar suas plantas, vai te trazer muito conhecimento. Então esse aqui precisa estar na sua lista. Acho que se você chegou até aqui, você já pode deixar para mim aqui nos comentários que você é iniciante Premium Plus, porque se você de fato já gabaritou todos esses componentes eletrônicos que eu passei até agora, aí sim, você é iniciante Premium Plus, mas vou te passar ainda mais 2 componentes que você precisa ficar sabendo para completar realmente essa sua base iniciante em Arduino. O primeiro deles é começar a trabalhar com motores de corrente contínua. Existem vários modelos de motores de corrente contínua, eu acho que o mais comum é esse amarelinho aqui, e quando você começar a manipular, você vai entender aí sim como que a energia do Arduino funciona. Porque um spoiler quando você começar os seus estudos, com esse carinha aqui, você não pode ligar ele nas portas do Arduino e esperar que ele vá funcionar como o LED funcionava antes, ou como o buzzer. Aqui você vai precisar de um transistor. Você vai entender como que um transistor funciona, como que um transistor vai fazer com que você consiga energizar o motor e utilizar os dados do Arduino apenas para acionamento e não para energização. Bendito transistor. Isso é uma informação muito importante e que vai te ajudar muito em vários projetos a partir disso. Se você quiser uma videoaula específica sobre isso, por favor, peça para mim aqui nos comentários, que vai ser um prazer te mostrar como acionar. É simples, tem muito conteúdo na internet, mas é claro que eu posso trazer uma videoaula do nosso jeitinho aqui para você também. E agora, antes dos componentes extras, ainda na lista de componentes para iniciantes, servomotor. Esse é o componente que vai fazer com que seja possível você construir um braço robótico, por exemplo. Esse daqui você também vai precisar do auxílio de bibliotecas para utilizar, e ele é um motor muito interessante que não vai ser tão rápido quanto esse aqui, mas vai te possibilitar comandar os graus de acionamento. Então por isso que é um motor muito utilizado em bracinhos robóticos. Se você quiser uma versão um pouquinho mais parruda, mais poderosa, que carrega mais peso, essa daqui pode ser uma boa opção. Mas esses carinhas aqui, ó, já dão conta de muitos projetos. Isso aqui é para coisas mais pesadonas mesmo. Uma coisa legal de você entender também é que se você dominou o motor de corrente contínua, você sabe utilizar uma ventoinha também. Porque isso aqui é um motor de corrente contínua, só que com uma hélice. Então, ó, dominou esse aqui, de quebra ganhou esse aqui de conhecimento. Se você gabaritou tudo até agora, eu vou te dar mais 2 componentes eletrônicos que eu quero te desafiar a aprender o funcionamento. E se você ainda tem uma longa lista de componentes, aprenda os anteriores primeiro, ou aprenda o que você ainda não aprendeu, que eu citei até agora, e depois vá para esses 2 últimos componentes. Joystick, o meu tem até uma capinha aqui que eu fiz em 3D, ó.
tá vendo? E display. Esses carinhas aqui vão ser um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complexos de compreender, por isso eu deixaria pro final, por isso que eu primeiro aprenderia aquele basicão para vir para cá. Aqui você vai trabalhar muito com bibliotecas, por isso muitos dos códigos vão ser abstraídos, mas você já precisa ter um bom entendimento de como estruturar o seu código em Arduino e como que as entradas e saídas funcionam ali. Então por isso que é interessante deixar esse aqui um pouquinho mais pro final. Mas imagina que só com esses dois componentes, eles juntos aqui, você já consegue imaginar muito projeto legal do que dá pra fazer. Agora, adicionando vários dos componentes que eu trouxe até agora, imagina o nível do que você consegue construir. Daqui sai projeto brilhante, hein? Se você teve alguma ideia com essa lista aqui, com os componentes que eu citei, deixa aqui pra mim nos comentários. Você pode me desafiar a desenvolver algum projeto também, se você quiser. Espero que você tenha gostado da lista, espero que ela tenha sido útil para os seus estudos e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!